Olá, amados. É com prazer que nós começamos aqui uma série de 4 estudos com vocês. Dentro dessa proposta, enquanto não temos a oportunidade de estarmos reunidos, tanto nos nossos cursos regulares do CTC, quanto em temas da Bíblia, temas avançados, naquele nosso espaço de escola dominical. Então, enquanto estamos fazendo isso virtualmente, nós temos oferecido alguns temas que consideramos bem interessantes e significativos. Então, já falamos aqui sobre missões, já falamos aqui sobre disciplinas espirituais, não necessariamente nessa ordem, mas já falamos sobre essas coisas. Já falamos também sobre a questão emocional, vencendo os desafios da ansiedade, né? E hoje nós estamos começando uma série de estudos sobre o que Deus quer nos ensinar a respeito das gerações. Qual é a conexão? Então, o tema que nós propomos é Deus e as gerações. Que importância elas têm dentro do plano e do propósito de Deus, dentro da visão de um Deus que é infinito, atemporal. Que significância, que importância tem as gerações aos olhos de Deus e como Ele espera que nós nos posicionemos nesse contexto. Nós já fizemos esse curso há algum tempo atrás, na verdade há 9 anos atrás, não 9 não, mais tempo, 11 anos atrás, foi em 2009. Nós fizemos um curso voltado para esse tema, na verdade fui eu e o pastor Ricardo, em cima da leitura deste livro aqui, que eu acredito que vocês conheçam, Reconectando as Gerações, da Daphne Kirk. Na verdade, a Daphne é uma pessoa que, vamos dizer, se sentiu profundamente tocada por Deus dentro desta responsabilidade que a Bíblia nos convoca a ter em relação às gerações futuras. E ela então escreve um livro sobre esse tema, Reconectando as Gerações. Nós vamos estar pensando aqui nessa questão geracional, o que a Bíblia nos diz a respeito, qual a influência que as gerações anteriores têm sobre a minha vida, o que Deus espera que o meu encontro com Ele faça diferença em relação às gerações futuras. Nós vamos estar conversando sobre isso. Eu queria começar lendo com vocês o texto de Isaías 41, verso 4, que diz assim: Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Esse versículo é um versículo bem profundo, porque ele nos coloca nesse confronto da nossa finitude com a infinitude de Deus e com a declaração, com a constatação de que quem criou as gerações foi Deus. Ele diz aqui especificamente, quem fez isso tudo? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor. E aí o confronto com a sua eternidade vem no final do versículo. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então, eu sou aquele que permanece através das gerações. Nós temos muitos outros textos bíblicos que falam da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus, aquele que permanece mesmo com o passar das gerações. Mas eu queria começar então com essa pergunta: você já pensou que as gerações elas são significativas nos planos de Deus? Que existe um propósito para elas? Que na verdade elas foram pensadas e planejadas com um propósito? Então as gerações elas não são engano, elas estavam no propósito de Deus. Nada do que Deus fez foi sem que houvesse nisso um propósito significativo. Então, se é verdade que Deus se declara o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o primeiro e o último, então esse Deus que nós conhecemos como sendo eterno, atemporal,
ele se coloca diante de nós nesse confronto com aquilo que tem princípio e fim. Se ele não tem princípio e fim, nós temos. Ele é, na verdade, o princípio e o fim das gerações, que se renovam, que vão se perpetuando na medida em que o tempo passa. Então, Deus estabelece as gerações com um propósito, elas têm uma importância nos planos de Deus. E se é verdade que o próprio nascimento de Jesus, a Bíblia testifica que ele veio na plenitude dos tempos, então ele veio na cadência certa, naquele momento que seria o propósito específico de Deus para trazê-lo à luz. Também é verdade que eu e você fomos trazidos à existência num momento, num lugar e numa maneira adequada, de acordo com o propósito e o plano de Deus. Há um outro livro, cuja leitura é bem interessante, que é esse aqui, com certeza você já leu, do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que traz aqui em destaque a pergunta: para que estou na Terra? O tema central da leitura desse livro é exatamente o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu não sou obra do acaso. Logo no início, no 2º capítulo desse livro, o autor ele é muito feliz na maneira em que ele coloca a questão do propósito de Deus com a nossa existência. Então, quero levar você a ler Isaías 44, verso 2, em que Deus diz assim: eu sou o teu Criador, eu sou aquele que te formou desde o ventre. E aí a gente conhece bem aquela outra parte do versículo que diz: e que te ajuda, não temas a Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Mas esse versículo começa dizendo que Deus é aquele que nos criou e nos formou desde o ventre. Aliás, o Salmo 139 também diz isso. Então, o seu nascimento, diz o autor Rick Warren, ele afirma, e eu vou colocar aqui alguns dos conceitos que ele traz, porque são muito importantes da gente parar para pensar neles. O seu nascimento não foi um acaso, a sua vida não é um acidente da natureza. Muito antes de você ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por um acaso, ou pelo destino, ou por uma coincidência. Não. Você está vivo porque Deus quis criar você. Ele tem um propósito com a sua vida. Então, além dele ter determinado cada detalhe do nosso corpo, o Salmo 139, inclusive, descreve isso com uma riqueza de detalhes interessantíssima, porque ele diz que ele viu a nossa substância ainda informe no ventre da nossa mãe, né? Deixa eu achar aqui o texto, e ele diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Estou lendo os versículos 13 a 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E o verso 16 conclui dizendo: os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, eu ainda em formação no seio da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse texto não deixa dúvida de que a sua vida é resultado de um plano, de um propósito perfeito de Deus. Mas Deus não apenas formou o nosso corpo, Deus não apenas teceu você,
Mas a Bíblia nos mostra que ele também planejou onde você devia nascer, em que lugar você devia nascer, e mais do que isso, em que tempo você ia nascer. Deus determinou onde você nasceria, onde você viveria para o propósito dele. Atos capítulo 17, verso 26 diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, a Bíblia afirma que você nasceu, que você foi criado com um propósito específico, não apenas na maneira como você foi concebido por Deus dentro do ventre da sua mãe, mas também no momento em que você ia nascer e no lugar em que você ia nascer. Deus não faz nada acidentalmente. Ele tem um plano para nós. Nós somos a razão do seu amor e ele nos criou com um objetivo e nos fez nascer no momento certo. Isaías capítulo 46 também fala sobre essa presença de Deus, não só no momento em que fomos concebidos, mas também durante toda a nossa vida. Isaías 46, verso 3 e 4, diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Pois então, o texto está dizendo que não apenas desde o nascimento, mas desde o ventre materno, ele nos leva nos seus braços. E aí o verso 4 diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, carregar-vos-ei e vos salvarei. Que texto tremendo esse, não é mesmo? Então, nós percebemos que nós nascemos com um propósito definido, determinado por Deus. Que nós nascemos num contexto que ele planejou para nós. Então, nós nascemos no lugar, no contexto cultural e no contexto temporal que ele planejou. Ou seja, ele nos colocou adequadamente dentro de uma linha geracional com um propósito específico. É interessante que o livro de Esther nos conta toda a história de como Deus usou essa mulher para poupar o povo de Israel de uma tentativa de extermínio. E há uma frase muito interessante do seu tio Mordecai para ela, quando essa ameaça está grande. Ele diz: olha, não tenha medo de fazer o que eu estou falando, assim, orientando você a fazer. Por quê? Veja aqui, Esther capítulo 4, verso 14. Aliás, vou ler o verso 13 também, que diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Trocando aqui em miúdos para a nossa maneira de falar: Esther, o povo está sendo ameaçado. Deus colocou você nesse contexto, numa posição de destaque. Você nasceu nesse momento. Você foi colocada neste lugar com um propósito. Então, se você se calar, você e a família do seu pai morrerão, mas Deus vai levantar socorro de outro lugar. Então, há um propósito, Esther. Quem sabe, a pergunta de
Pergunta de Mordecai para a sobrinha, quem sabe se foi exatamente para esse propósito, para essa finalidade que Deus te levantou como rainha. E todo o livro de Esther nos confirma como Deus verdadeiramente usou a vida dela como instrumento nas suas mãos para que aquele povo fosse salvo da tentativa de extermínio a que estava sujeito. Então, nós convivemos, irmãos, com uma realidade. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é Deus de geração em geração, Ele permanece, mas as gerações se alternam. Lamentações capítulo 5, verso 19 diz assim: Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Então, Deus está construindo um trono de geração em geração, em que Ele poderá se assentar e ser visto como Senhor de todos, não apenas nesse sentido aqui horizontal, Senhor de todos os que estão ali nesse momento, não, mas Senhor de todos aqui e todos aqui, todos que já viveram, todos os que já se foram, todos os que estão vivos e todos os que hão de vir. Essa é a questão. Então, quando nós vamos nos propor a estudar a ligação, que ligação tem Deus com as gerações que, segundo nós lemos aqui em Isaías, foi Ele mesmo que chamou a existência. Há um propósito. E eu fico me lembrando, quando a gente lê a Bíblia toda, já repararam como nos parece entediante quando a gente chega naqueles pedaços de genealogia? Fulano gerou a Cicrano, Cicrano gerou a Cicrano. Mas aquelas genealogias estão ali na palavra com um propósito. De nos fazer perceber que Deus está construindo uma história articulada, planejada, com um propósito através das gerações. E o interessante é que eu e você somos um pontinho aí nessa história que está sendo construída. Não importa em que família você nasceu, Deus tem um propósito de ter colocado você ali. Muitas vezes para mudar a história da sua família, né? Então, hoje eu queria começar pensando com vocês sobre como o lugar, a família em que nós nascemos, ela tem uma ressonância na maneira como nós vemos a vida. Nós, na verdade, não somos um pontinho solto, nascemos do nada. Não, nós fazemos parte de uma rede invisível de relacionamentos que se atualiza em nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, já tem alguns anos, tá? Eu recebi um calendário que trazia numa das suas páginas essa ilustração aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Essa ilustração, ela diz respeito a uma fábrica têxtil na cidade de Paracambi. Essa fábrica é a antiga Companhia Têxtil Brasil Industrial. Eu recortei isso aqui na época e colei e botei num cartão aqui para o meu pai, que acabou voltando para mim. Olha, na verdade, isso faz mais tempo do que eu pensava. Está aqui a data. Eu escrevi esse cartão para ele em 2006, 12 de agosto de 2006. E era, na verdade, em relação ao Dia dos Pais. E eu coloquei aqui: pai, desde que eu recebi esse calendário, essa foto se destacou. Paracambi, a companhia têxtil onde a vovó trabalhou. É nossa história, são nossas raízes. Curiosamente, a foto ornava justamente o mês de agosto. E eu pensei, então, já tenho aqui separado o cartão que quero para o Dia dos Pais. Agosto chegou e o cartão está aqui.
Há gente que pensa ingenuamente que se pode desconhecer a própria história, que ela não pesa e que o que vale é o presente. Lê do engano, não há presente sem história. E se é verdade que não é saudável, por um lado, viver apenas em função do passado, ou se deixar paralisar por ele, ou cristalizar, ou formatar, por outro lado, há que se reconhecer que nossa história caminha com a gente, quer queiramos, quer não. Ela influi na nossa visão de mundo, nos nossos gostos, na maneira como nos relacionamos com as pessoas e em tantas outras coisas mais. É claro que no legado que deixamos a nossos filhos, há muitas coisas que podem e precisam ser melhoradas daquilo que recebemos, ou mesmo reescritas. Mas que bom é olhar para essa foto de Paracambi e sentir essa doce sensação de memória boa, de estar em paz com a minha própria história e de ter prazer nela. Gente, eu escrevi isso aqui em 2006 e achei muito apropriado para exemplificar para vocês o que eu quero dizer de que nossa vida, ela faz parte de uma rede muito ampla e nós somos impactados, nós somos marcados por essa história que foi sendo escrita. Por que esta foto especificamente me trouxe toda essa lembrança? Porque minha avó, morava em Paracambi, uma cidade muito pequena. Na verdade, é o fim da linha da estrada de ferro até hoje, né, no estado do Rio de Janeiro, né? A estrada de ferro vai até Paracambi. Aliás, a estação de Paracambi acho que já está desativada. E lá, nesse lugarzinho, nasceu minha avó. Minha avó era operária nessa fábrica, ela trabalhava nessa fábrica. E meus bisavós, eles não eram cristãos, ela teve uma experiência de conversão e ela começou a amar a palavra e amar o estudo. Então ela colocou na cabeça o seguinte: quando me casar, eu quero me casar com um homem crente, fiel a Deus e que ame os estudos, porque eu quero que os meus filhos amem os estudos. Ela investiu firmemente nisso e, gente, não é por acaso. Vocês conhecem a vida do meu pai e ele foi criado com esses valores. E também não é por acaso que ele acabou impregnando em mim também esse valor. Então, nós, na verdade, somos resultado dessa intercessão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Certo? Aqui a gente tem aqui um gráfico que mostra aqui o nosso momento atual, o momento que nós estamos vivendo, o momento que você está vivendo. Então, esse seria um eixo horizontal. É um corte no momento presente, é um corte no momento que nós estamos vivendo, é um corte no momento em que a sua vida está acontecendo. Mas a sua vida é uma interseção desse momento atual com esse eixo vertical aqui. Esse eixo vertical, ele na verdade é o legado que você recebe dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Tudo isso influencia a maneira como você percebe o mundo. E o que a gente chama de legado? Nosso legado. Na verdade, são os tabus, os mitos, os segredos, as lealdades, os valores e as crenças familiares. Isso interfere diretamente nas nossas percepções. A gente poderia dizer que a nossa história é uma soma ou talvez fosse melhor a gente dizer uma interseção desses dois eixos. O legado que recebemos, mais o momento presente, isso é a história que estamos escrevendo aqui. Certamente isso vai trazer para nós alguns pontos de reflexão. Então,
Quer dizer que se eu sou o resultado, se eu recebo esse legado no eixo vertical, né? Esse momento atual que eu vivo pode mudar essa tendência ou não? Claro que sim. Nós temos situações em que pessoas que são oriundas de famílias que tiveram valores espirituais, por exemplo, nem um pouco conectados com Deus, tem aqui nessa interseção do momento atual uma mudança de rumo. E aí essa história vai sendo reescrita para as gerações seguintes com valores revistos. Então guarda-se daquele legado que se recebeu aqui nas gerações anteriores, aquilo que é positivo, aquilo que vale a pena continuar a cultivar, e aqui para as gerações seguintes passam-se valores revistos. É nesse sentido que o texto de Isaías 61, por exemplo, ele é interessantíssimo. Ele fala sobre, se tiver com a sua Bíblia aí, abre e confira comigo. Isaías 61, ele fala sobre o ministério do Messias. E lá no versículo 4, ele, na promessa do que acontecerá com a vinda do Messias, ele diz assim, bom, deixa eu começar no versículo 3, quando ele vem falando que vai transformar o pranto em riso, e a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. No versículo 4, ele diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha aí o processo geracional sendo apresentado nas Escrituras como uma influência que certamente a gente recebe, mas que pode ser em Cristo não apenas restaurada, edificada naquilo que foi arruinada, mas também renovada. Então, essa interseção que a gente mostrou aqui, né, do eixo vertical, a história, nossa história, aquilo que nós recebemos através das gerações, sendo atravessadas pelo momento em que estamos vivendo, esse momento, é por isso que a Bíblia fala tanto sobre o dia que se chama hoje, o lugar da mudança, o lugar da transformação, o lugar de renovação, é o dia que se chama hoje, é o dia que estamos vivendo, onde nós podemos fazer mudanças e transformações. A gente não pode mudar o passado. O que é passado, é passado. Nós temos ali no passado as coisas que nos inspiram e aquelas marcas que precisam ser atravessadas pela cura, pelo perdão de Deus, pela restauração. A gente não pode mudar, já passou. Nós também não temos controle sobre o futuro. O futuro ainda é o dia que não chegou. Eu não sei nem mesmo se eu vou estar aqui no dia de amanhã, mas o dia de hoje é o dia que eu estou vivendo. E consciente de que o dia que eu vivo hoje, ele é atravessado por toda uma história, eu posso permitir a entrada de Deus na minha vida para fazer diferença para o futuro. Então, eu quero retomar aqui com vocês o que nós já falamos aqui anteriormente. Que nós, desde a infância, recebemos na nossa formação, à medida que nós vamos crescendo, vozes representantes de figuras do nosso mundo familiar. Não estou falando de vozes, não estou falando de nada místico, não. Estou falando de ecos do passado. Coisas que vão se atualizando na nossa vida como reflexo, como resultado daquilo que recebemos da história familiar. Com certeza todos vocês se lembram de pelo menos algum ditado familiar. Bom ou ruim, tipo, o pau que nasce torto morre torto. Isso é um ditado negativo, mas que muitas vezes é passado através das gerações na família, né? Então, ditos familiares
crenças familiares, valores familiares. Eu acabei de passar para vocês aqui essa experiência minha, pessoal, de ter, assim, recebido como legado um amor ao estudo. Eu diria para vocês que até nesse sentido, agora já da parte do meu avô, pai do meu pai, ele tinha um amor pelos livros de uma maneira que ele não aceitava a orelha no livro. Os livros eram tratados assim com um cuidado, com zelo. Então isso passou para o meu pai, e meu pai automaticamente cobrava isso da gente, que a gente tratasse os livros. Duvido que a gente largasse o livro de qualquer jeito, ou que deixasse ele fazer a orelha. Gente, era chamada a atenção. Hoje em dia isso já está menos comum, né, gente? Com essa realidade virtual, o pessoal lendo os livros agora, né, nos aplicativos, né? Mas o livro de papel ainda continua tendo seu valor, né? Cheirinho de novo, possibilidade de escrever nele. Ó, tá vendo? Olha eu aqui com uma lealdade familiar, com o valor que me foi passado, com o prazer de até hoje priorizar a leitura da Bíblia no papel. São coisas, né? Então, não há nada de errado nas lealdades familiares, nem naquilo que a gente recebe, desde que a gente perpetue e cultive o que é bom. Veja, desde que você nasce, suas primeiras impressões de mundo, elas são registradas através da sua família. Assim, tanto que as primeiras marcas boas de afeto ou ruins de rejeição e abandono são passadas por uma criança nessa fase da primeira infância, quando as primeiras percepções, sobretudo as sensoriais, são tão fortes, são tão evidentes, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que as famílias são formadas por pessoas que compartilham uma história e um futuro. E é interessante pensar o seguinte, às vezes a gente pensa, não sei quase nada do meu avô, também isso não faz importância, sim, porque as famílias, elas abrangem o sistema emocional de pelo menos 3 e frequentemente 4 ou 5 gerações, unidas por laços de sangue, laços legais, ou seja, através do casamento, ou laços históricos. Não é à toa que o pessoal às vezes fica curioso de fazer a árvore genealógica, né? Eu busquei aqui na internet, atualmente também é muito comum a criança nascer e ganhar de presente um quadrinho assim, ó, para completar. Não sei se dá para vocês verem bem aí, mas aqui vocês estão vendo, peraí, deixa eu tentar. Vocês estão vendo aqui o menino, que no caso é o Gustavo, me parece, porque eu estou lendo aqui ao lado contrário, né? Aqui tem a irmãzinha dele, já está na árvore, ele está chegando agora. E aqui você vê o pai e a mãe. Do lado do pai, você tem os ascendentes do pai, são os avós paternos. Do lado da mãe, você tem os ascendentes pelo lado da mãe, os avós maternos. E aí, em cada avô e avó, você tem os ascendentes deles. Ou seja, os bisavós por parte do avô paterno, os bisavós por parte da avó materna, os bisavós por parte da avó materna e os bisavós por parte do avô materno. Então, quantas gerações nós temos aqui? Para pensar. Se nós considerarmos daqui para cima, são 3. É a geração dos pais, a geração dos avós e a geração dos bisavós. Só que a gente precisa lembrar que o Gustavo já é a nova geração que está chegando. Ele e a irmãzinha que já está aqui na árvore, no lugarzinho dela. Então, nós temos aqui 4 gerações. Se você olhar em qualquer site que fale sobre árvore genealógica e tal, geralmente ela vai até aqui. Dificilmente a gente encontra dados muito precisos além da 4ª geração.
Quando nós fizemos esse curso em 2009, nós propusemos, como trabalho prático, o pessoal traçar a sua árvore genealógica. E aí nós demos um esqueminha assim. Eu confesso a vocês que a gente foi ousado. A gente propôs uma árvore genealógica que alcançasse 5 gerações, onde você colocaria aqui o seu nome, aqui você colocaria o nome, deixa eu pegar uma caneta aqui, você colocaria aqui o nome dos seus pais, aqui o dos pais dos seus pais, o dos seus bisavós, e se você conseguisse, dos seus tataravós, ou seja, aqueles que geraram os seus bisavós. E, obviamente, a gente, quando passa alguma coisa, a gente tem que ser o primeiro exemplo, né? E eu fui fazer a minha. E, gente, eu confesso a vocês que eu não consegui ir além da 4ª geração. Tá aqui, esse foi o exercício que eu mesma fiz. E eu sugiro, eu quero estimular vocês a tentarem fazer também. Tente fazer sua árvore genealógica e você vai descobrir coisas interessantes. No caso, nesse exercício que a gente propôs naquela ocasião, eu pedi que o pessoal colocasse aqui o seu nome, a sua profissão, né? O lugar em que nasceu, a idade e marcasse com uma bolinha vermelha quem era crente. Aqui de amarelo estava marcado quem ainda está vivo. Então eu fiz isso com a minha, aqui vocês estão vendo, coloquei aqui meu nome, minha profissão, o lugar que eu nasci. Quem pensa que eu nasci no Rio, não nasci no Rio não, tá? Nasci em São José dos Campos, em São Paulo. A idade que eu tinha, que naquela ocasião era 54 anos, agora já passou um tempinho, foi em 2009. E aqui eu coloquei, então, meus pais, também a profissão deles, aliás, é isso mesmo? Meus pais, a profissão deles, a idade que eles tinham na época. Então, vocês estão vendo eles marcados de amarelinho, porque estavam vivos. Hoje já estaria marcado de amarelinho aqui só eu e meu pai. Minha mãe já faleceu. Aqui estão meus bisavós. Mesma coisa. Nome deles, a profissão e o lugar em que nasceram. Como eles já não estavam vivos, a gente não colocou idade, né? E eu descobri, ao fazer esse exercício na minha própria história, que, em primeiro lugar, né, que porcentagem grande da minha família veio de Portugal. Eu sou eminentemente, quer dizer, principalmente descendente de portugueses. E pude ver também a presença do evangelho na minha família. Todo mundo aqui que está, deixa eu ver se vocês veem mais pertinho, marcado com bolinha vermelha, são os que eram cristãos, os que tiveram experiência com Deus. Aqui eu já compartilhei até com vocês um pouco dessa história, né? Aqui em cima, meu bisavô por parte paterna foi um dos que veio fugido da Ilha da Madeira pela perseguição religiosa, porque ele tinha se tornado um crente. E a perseguição religiosa por parte dos católicos romanos na ocasião foi muito forte, ele teve que fugir de lá. Mas já veio como crente. Já aqui, ó, por parte da minha mãe, meu bisavô, ele era português, imigrou para o Brasil. Agora a gente está vendo um movimento diferente, né? Em vez dos portugueses virem para cá, os brasileiros é que estão indo para lá. Mas naquela ocasião a gente teve muita imigração portuguesa. Então meu bisavô por parte materna veio de Portugal, se converteu, casou-se com a minha bisavó, e você vê que toda a descendência deles permaneceu na fé. Então isso é interessante. Na época que nós fizemos esse curso, os alunos fizeram também esse exercício e nós pudemos compartilhar. A gente tinha experiências, por exemplo, na classe, em que o aluno aqui era o primeiro evangélico na família. E aí podia ver assim, o que Deus tinha feito
nessa história aqui, trazendo ele para o conhecimento do Evangelho. E alguns dos que estavam conosco já tinham filhos que já tinham se convertido, já estavam mudando essa história. Então, a vida é um contínuo movimento do passado em direção ao futuro. O que isso nos faz refletir em relação ao nosso tema? Deus e as gerações. É que Deus quer usar cada geração para abençoar a geração vindoura. Para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha uma percepção do propósito com que nós fomos gerados, do propósito com que nós fomos criados, da intencionalidade de Deus de nos fazer nascer num determinado contexto, não apenas cultural, emocional, histórico, mas num contexto temporal, para que a gente faça diferença. Nos nossos próximos encontros a gente vai estar falando sobre como Deus deixa claro isso, inclusive em termos da bênção estendida sobre gerações que vêm a seguir, como também das consequências negativas, né, decorrentes da desobediência a Deus nas gerações que se seguem. Então, o que eu faço hoje, as escolhas que eu faço hoje, as decisões que eu tomo hoje, afetam a vida dos meus filhos, escrevem um legado que eu estou deixando para a vida dos meus filhos e netos. Então, essa é uma pergunta interessante. Que legado eu quero deixar? Que semente, que tipo de semente eu estou plantando para as gerações vindouras? Se eu percebo, se eu reconheço que existe um impacto da vida de uma geração em relação às gerações que se seguem, eu vou viver com mais responsabilidade em relação a isso que Deus quer trazer. Como quando ele fala em carvalhos de justiça, é um legado firme que eu deixo, né? Se a gente olhar por esse aspecto. Então, crescimento emocional, quando a gente trabalha sob o ponto de vista emocional, psicológico, significa restaurar a saúde emocional, pessoal, mas também em relação a toda essa herança que se recebeu, emocional. Crescimento espiritual, nesse sentido, envolve restaurar o sentido da vida como sendo um processo que Deus quer tratar. E é disso que a gente vai continuar a falar. Eu deixo assim para a gente refletir no finalzinho desse nosso encontro de hoje, um pouco aquela história de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó são citados continuamente. Quando Deus, por exemplo, se apresenta a Moisés, lá no livro de Êxodo, ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamando à existência uma sequência de gerações. E ele se apresenta a Moisés. De novo, a gente tem esse confronto da finitude das gerações comparadas à eternidade dele, porque ele diz para Moisés, capítulo 3 de Êxodo, ele diz assim: não te chegues para cá, quando Moisés está junto à sarça, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, quando ele diz eu sou o Deus de teu pai, o pai de Moisés não era Abraão, Isaque nem Jacó, mas era um de seus descendentes. E ele aí diz eu sou o Deus de teu pai, que era a influência direta recebida de Moisés. E aí ele chama à tona as gerações anteriores. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Gente, isso não é uma repetição só de estilo de escrita, não há um propósito de Deus. Quando ele se coloca como Deus que permanece através de geração a geração. E aí no capítulo 3 ainda, quando Moisés diz, Senhor, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Moisés estava falando aqui com um fundamento. Por quê? Porque Moisés estava sendo enviado a um povo que, na verdade, era descendente, sim, de Abraão, Isaque e Jacó, mas muitas gerações depois, já misturado por muito tempo com um contexto cultural completamente diferente, que era o contexto egípcio, que inclusive a gente sabe como a idolatria que cercava eles foi um processo a ser vencido na medida em que eles conheciam a Deus de uma forma pessoal. Então, quando Moisés diz para Deus assim, quando eu vier para os filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? E Deus responde. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou esse verbo no presente, um presente que é atemporal. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Então Deus está se apresentando a Moisés de uma maneira tão pessoal naquele encontro com a sarça, está marcando a vida de Moisés de uma maneira que ele vai ser agente de Deus para apresentar ao povo de Israel naquela caminhada pelo deserto, um Deus pessoal. Um Deus que sim, era o Deus dos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas que se atualizava na vida deles agora, se apresentando de forma pessoal. Então, eu queria deixar para vocês, assim, como incentivo, como proposta, que vocês peguem uma folha de papel essa semana, tentem fazer a árvore genealógica de vocês. Comecem com vocês mesmos. Não importa se você tem filho e neto, depois a gente pode fazer a árvore genealógica para frente, para os meus descendentes. Mas comece com você e com os seus ascendentes, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Vê até onde você chega e tenta marcar isso. Quem eram, qual a profissão, onde nasceram, eram cristãos, não eram cristãos, que você vai começar a perceber que influência isso tem trazido à sua própria vida, ok? Que Deus nos abençoe. Nas próximas semanas nós vamos continuar conversando sobre essa interação, não apenas necessária, mas recomendada pelo Senhor para nós. Deus o abençoe.